tô falando que eu não quero, e há um tempo ele tá me chamando pra ir nas coisas dele, eu tô falando que eu não quero, porque eu também tenho o bode desse cara. Agora que ele nunca mais vai mesmo, entendeu? Então, assim, se você acha que a gente vai tirar você do palco do programa pra receber ele, você tá maluco. Pode dar o play. Conversa, eu falo de novo. Oi. Oi, Danilo. Tô na conversa aqui. Oi, E aí? Eu tô falando com a Ju aqui sobre o dia, né, da situação. Eu tava falando com ela no WhatsApp agora. E aí? E aí que o grande lance foi a Dani, onde eu tô olhando, eu tô vendo coisas dela e tal. E aí me deu gatilho. Foi isso. Eu não sabia que eu tinha essa mágoa toda. Nem eu sabia. E sinceramente, eu não vejo porque. Assim, eu tô um pouco confusa. Tipo, se eu for levar isso adiante, certeza, porque a mulher dele tava lá no dia. Tava a mulher Então, do dia, né? certeza que ele ia falar, você acha que eu ia abusar dessa menina na frente das câmeras? Olha pra minha cara, sabe? Esse discurso ia rolar, certeza, da defesa dele. Não, E sinceramente, eu não quero nada desse homem. Não, Nada. Esse discurso ia rolar, claro, mas foi a primeira coisa que eu me falei. A esposa dele tava lá, as câmeras ligadas, 300 pessoas na plateia. E rolou um ensaio antes. E nesse ensaio foi muito tranquilo. Aí chegou na hora, ele passou a mão em mim e depois voltou a me chamar pra falar que o meu peitinho era duro. Isso foi muito humilhante. E eu não sabia que eu tinha mágoa até eu ver todo mundo apoiando a Dani. Eu não sei que ligação foi essa, só que me deu um Eu vou ficar gatilho. quieto. Em nome da eu acho instituição, eu vou ficar quieto, tá? A gente tem que ser prático, certo? O que a gente faz pra resolver? Porque você não pode ficar magoada. O importante é que você fique bem e se sinta bem. Então a gente tem que Mas eu não tomar quero alguma atitude pra adiante isso, pra da essas coisas justiça com esse melhorarem. cara. Mas a gente precisa fazer alguma coisa pra você se sentir bem, pra você se sentir que foi justiçada. Ô, Juju, peraí, primeira coisa. Isso ainda te incomoda até hoje, a gente vai levar pra frente, tá? Eu não vou deixar isso passar, eu não vou deixar você achar que você não tem poder ou não tem voz, e muito mais que foi assediada, entendeu? Isso Eu pra mim, concordo com o João. Você sabe. isso eu acho que não pode acontecer, não pode acontecer. Porque, Mas o que assim, que eu. Mas se isso for levar pra frente, eu não quero nada desse homem. Eu não quero dinheiro. Eu não quero que isso venha a público, por mais que foi. Eu não quero nada. Eu só fiquei magoada. É só isso. Então, Juju, então é o seguinte, óbvio, a primeira coisa pra mim também é a sua cabeça, a sua saúde mental, sua saúde psicológica. Mas eu não posso deixar primeiro, que você se sinta assediada, segundo, que você sinta que você não tem poder ou fazer qualquer coisa dentro do nosso programa. O Danilo, ele não sabia. João, você falou exatamente a mesma coisa que eu falei pra ela, em particular no WhatsApp. É que vocês não tinham noção do que eu tinha passado, porque eu nunca falei. Nada, eu não reparei no que aconteceu. Eu tava do lado, e pra mim o que eu vi Só foi que um velho o cair abuso da corda e maior- ficar mexendo a mão, entendeu? O abuso Fala, maior foi que tava a mulher, o filho e as câmeras. O que eu posso falar? Ele vai falar, imagina. Mas calma aí, Juliana. Aqui a gente tem uma coisa a nosso favor. Se tava as câmeras, a gente tem as imagens. Se a gente tem as imagens, vamos mandar pra uma perícia. É isso que a gente tá falando, Ju, assim... Tem a imagem ou foi cortada? Ele falando do meu peitinho duro. Não, eu acabei de assistir, Ju. Quando a gente falou que você tava assim, eu fui assistir de novo pra ver assim. Eu vou comentar, né? Tem uma produtora de conteúdo americana, Dasha Nekrasova, né? Vai dando play. Eu vou falar a forma como ela fala. Eu vou botar aqui um tweet da Dasha, tá? Ele fala assim, sem querer eu peguei no peito da Juliana, acho que até fala assim, me desculpa, sem querer eu peguei no seu peito, mas uma coisa eu tenho pra falar, entendeu? O seu peitinho pelo menos é duro. Ele fala isso sim e não foi cortado, tá? Não foi sem querer. Tudo, Eu ensaio antes. Ju, se você acha que não foi sem querer, a conversa acabou aqui entre a gente vai chegar e vai resolver isso no SBT, porque você não pode sentir isso. Exatamente, é isso mesmo. Eu não posso falar que foi sem querer, o Danilo não pode, quem pode falar foi você. Se você acha que foi, cara, a gente vai estar do seu lado. Independente de quem seja o Otávio, independente disso. Mas eu não quero nada dele. O que pode acontecer se isso for na justiça? Ele me pedir desculpa em público? Não, mas calma, Juliana, calma. Alguma coisa você quer, justiça. A gente vai atrás de justiça. Ué, se ele fez isso e a gente entra na justiça, a gente compra uma briga, e se ele te pedir desculpa, é pouco, entendeu? É pouco pelo que ele fez. Mas eu não quero mexer com esse cara, entendeu?
foi só um desabafo e foi muito bom. Alô? Alô? Deixar vocês fora, cara. Eu sei. Assim, cara, ô, Ju, Alô, independente de deu uma qualquer caída coisa... aqui. Oi, Camilo. Tá. Então, eu acho que a gente não pode deixar quieto. A Juliana Mas não foi pode ficar importante mal. eu saber disso. Foi muito bom eu saber que eu não tô sozinha. Vocês nunca souberam dessa minha mágoa. Agora que vocês sabem. Sim, e porque todas as vezes que você falou comigo, você falou de uma forma muito do tipo que aquilo parecia banal, você só pegou o bode do cara. Foi Mas isso exatamente mexeu o que eu com você. pensei. Você entendeu? Mas isso realmente, agora você me falando, eu fico assustado porque eu me sinto mal porque eu não entendi a sua mensagem. Agora eu tô entendendo a sua mensagem. Porque eu nunca falei. Então, todas as vezes que você comentou alguma coisa do Otávio, você falou do tipo, eu vi o bode desse cara. Exatamente, mas até aí, isso a gente não pode deixar acontecer. Mas até aí, vir a Juliana e falar que tem bode do Otávio, o que eu respondo é, eu também. Quem Então, esse no é o coletivo, SBT né? que não fala que tem bode do Otávio? Pois é. Então, assim, coletivo. uma coisa é ter bode, outra coisa é ter essa mágoa, porque eu tenho bode porque ele é chato, ele é interesseiro, ele é oportunista, ele é pegajoso, né? Eu tenho vários problemas eu ter bode, mas eu não tenho a cicatriz de ter sido assediado por ele, porque, como o João relatou, o que aconteceu? Ele cai da corda, fica mexendo a mão, fala sem querer, passei a mão, eu achei que era uma Então, brincadeira. tem 20 dias que a ex-funcionária dele assediou ele. Eu pensei muito. E acho que não foi o lance da Dani, foi por essa mina. Então eu já tava Isso eu tô meio. por fora. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu também tô sabendo. É um programa lá da madrugada dele. Teve uma ex-funcionária que pediu as contas e abriu o jogo de que ele assediou ela e abafou. E não foi pra lugar nenhum esse assunto. Então, assim, eu realmente não quero nada desse cara. Agora, se vocês puderem me ajudar, se quando ele for no programa eu não precisar estar no estúdio. Juliana, Esse é o ponto, né? Assim, ela tá acusando o cara de estupro e ela não quer de maneira alguma levar isso pra justiça. Eu cito ou não cito a declaração da Dasha Nekrasova? A Dasha Nekrasova é uma influenciadora de direita, ela era de esquerda, ficou de direita, né? E ela fala muito sobre certo tipo de... Não tô falando que é o caso dessa moça, né? Mas tô falando das citações de meu peitinho durinho que ela usa. Ela faz questão de falar nesses termos. A Dasha tira onda de certos tipos de militantes feministas usando o seguinte termo: Stop sexualizing my tight wet pussy. Né? Tipo, para de... Fala em inglês, né? Fica aí. Que é uma coisa meio assim... Para, vai... Eu acho isso tudo muito... Esses áudios, tá? Revelam muito mais do que eles realmente revelam, tá? Esses áudios, assim, revelam uma atitude correta, objetiva e direta da parte do Danilo Gentili. Correta, objetiva e direta. Uma atitude protetiva. E eu acho estranho, né? Eu entendi. Ela se lembrou 4 anos depois da história porque deu gatilho. 4 anos depois porque deu gatilho, vem da história da calabresa. Eu não nego que o outro fez essas coisas, tá? E ele é invasivo e tal. Também não nego que ela fazia as mesmas coisas que ele. Ela e ele faziam as mesmas... É um tipo de humor ali deles. Mas ali ela chora com o Danilo, né? Pedindo ajuda, querendo abrir. E aí depois ela acusa. Então, me parece... quando eu faço uma leitura retrospectiva da história, me parece que em praticamente todo momento ela tá de má fé. Não sei se você concorda, Rizzo. Jogo aí a palavra pra você. Cara, realmente é muito estranho isso. Não é? Esses áudios são de 2020, né? 2020. Estamos agora quase na metade de 2025. Então, em 2020 ela faz isso, né? Mas então, ora, por que ela não acusou se foi disponibilizado a ela essa possibilidade? Entendeu? É isso. Vamos lá. Você citou a Dasha Nekrasova, eu achei que o chat gostaria de ver uma foto da moça. A Dasha Nekrasova é uma grande ativista hoje de direita. Ela tem um bom podcast com a... Qual é o nome agora da outra? Ana Carla, um nome meio armênio, aparentemente. É o Red Scare, tá? Elas são... É divertido ali. Mas eu acho, tá? Assim, esse caso é um caso bem bizarro. Eu acho que o Danilo Gentili tá de parabéns pelo comportamento, tá? E vocês têm que entender, assim... que nesse mundo estranho você acaba tendo que se comportar dessa maneira. Então, veja como é que nós estamos agora do ponto de vista da relação homem-mulher, que essa é a relação mais machucada e destruída de todas, tá? Essa moça faz isso e obriga que o Danilo Gentili para se defender. Ele não tem nada a ver com a história, o Danilo Gentili não abusou de ninguém.
Ele é um terceiro sendo colocado na história como racista, como, né, racista, classista e possivelmente, né, um cara que releva aí a crimes sexuais, né? O foco dela, me pareceu, ali no UOL, não atingiu o Otávio Mesquita. O Danilo Gentili é em ordem de magnitude algumas vezes maior do que o Otávio Mesquita. O objetivo me parece maior em atingir o Danilo do que o Otávio. Digite 1 se vocês acham que ela quer atingir mais o Danilo, ou 2 se vocês acham que ela atingir mais o Otávio. Tá? O Otávio, naturalmente, né, o alvo da denúncia, mas me parece que o drama é maior que o Danilo. Me parece que o ódio colocado por ela ali naquela fala, o olho dela brilha, é com o Danilo. Né? Eu acho isso, né, é complicado. Eu acho isso complicado. Quando você traz esse tipo de pessoa pra perto, você pode esperar todo tipo de coisa bizarra. Né? E o House Branco falou, confiar em mulher nos tempos atuais é brincar de roleta russa. Olha, nós vivemos num país, pensa assim, né? Eu sempre fui contra a justiça do trabalho e a CLT. Por quê? Uma das premissas do direito do trabalho é a ideia de hipossuficiência, que é a mesma coisa da teoria das minorias, né? O trabalhador está numa posição de menor força do que o empregador, portanto a justiça tem que ficar o tempo todo equiparando essas relações. Então não existe mais equidade nas relações, não existe palavra dada. Existe um lado que é permanentemente vítima e que ele tem menos força, então você precisa usar a justiça para não ser justa. Então a palavra não vale. E aí todos os incentivos dentro da justiça trabalhista são dados de modo a fazer com que um lado tire o dinheiro do outro, mentindo. Inclusive assim, o cara entra com a ação, se ele perdeu não perde nada com isso. Então, a justiça trabalhista criou um instrumento de destruição da economia e da construção da mentira como instrumento de ganho. E aí a população, homem, mulher, tal, e toda uma geração de advogados trabalhistas ganharam muito dinheiro, vamos sendo honesto, roubando empresário. Juízes, sindicalistas, advogados e funcionários se ajuntaram com uma legislação filha da puta feita por aquele escroque, aquele câncer chamado Getúlio Vargas, tá? Pra roubar pessoas que geraram emprego no Brasil. Então pessoas que ficaram gerando emprego no Brasil nos últimos 60, 70 anos, tá? Ficaram sempre com uma faca no pescoço por conta de uma legislação filha da puta. Que é essa legislação trabalhista, é uma legislação filha da puta. Então, você olha os instrumentos, né? As pessoas fizeram o uso desses instrumentos, esse sistema de incentivo, tá? Pra tomar dinheiro dos outros com base na mentira, que é o sistema da justiça, a legislação trabalhista, é o direito trabalhista brasileiro. E aconteceu, milhares de pessoas fizeram uso disso. O Brasil é o país com o maior número de processos trabalhistas do mundo. É o país com o maior número de processos trabalhistas do mundo. Sempre foi assim, o Brasil tem mais processos trabalhistas do que todos os outros países do mundo somados. Várias empresas gringas tiraram negócio daqui, simplesmente porque não faz nenhum sentido ter negócio aqui. Então, ora, se você cria incentivos, tá, cristalizados em lei, para que as pessoas ajam de maneira desonrosa, adivinha, as pessoas vão agir de maneira desonrosa. Então, os instrumentos estão aqui para que mulheres ajam de maneira desonrosa. Porque você vai criando, igual na justiça trabalhista. Olha, essa relação homem-mulher, o homem é sempre mal, a mulher é sempre ruim. O homem branco é sempre mal. O negro é bom. Então, você vai criando homem forte, mulher fraca. Branco forte, negro fraco. Então, temos que ficar equilibrando. Tudo bem, você vai criar uma relação de ódio e de desconfiança das pessoas. Que é isso, né? É isso. É isso. Isso é doentio. E você cria uma sociedade ruim. Ninguém confia em ninguém. Né? E aí nós estamos aumentando, porque o nosso STF, essas coisas nem passam mais no Congresso, esse tipo de legislação. Só essas legislações ligadas à mulher, em geral passam tocadas pela Damares. Ela em si é outro câncer. A Damares é um câncer. Eu lembro, a Damares é uma bosta, uma porcaria. A Damares tá incentivadora dessa legislação toda. Quando o feminista incentivava essa merda toda. Essa porcaria dessa Damares, essa retardada. Botaram uma idiota, que é a Damares sempre foi uma idiota. Você imagina que aconteceu o quê, né? Uma idiota num governo de um idiota ficou fazendo idiotice, né? Tanto que o governo Bolsonaro foi super incentivador dessa agenda merda. E aí o mundo, né, ou melhor, a sociedade brasileira como tá, ela vive disso. Ela vive de traição, de mentira, de enganação, de pose, de fingição, de mentira. Não é uma sociedade baseada em confiança. As pessoas vão se odiar umas às outras. As pessoas se odeiam umas às outras, né? Parabéns, vamos muito longe assim.
tá? Isso tem que ser destruído. Toda essa lógica de vitimização e separação, clusterização e criação de lutas artificiais, ela gera uma sociedade que não dá pra você, por exemplo, criar complexos de confiança. O que é uma empresa? A empresa é um complexo, uma organização social em que pessoas se juntam para atender, através de produtos e serviços, demandas e interesses de outras pessoas. Para você funcionar dentro desse sistema complexo, você tem que cooperar. E a cooperação precisa de um determinado grau de confiança para que ela funcione bem. Quando você, na hora de cooperar, passa a desconfiar um dos outros, a cooperação fica prejudicada. Então a empresa vai funcionar pior. As relações entre empresas e pessoas vão funcionar de maneira pior. E a sociedade como um todo vai funcionar de maneira pior. O Brasil é uma das sociedades em que as pessoas menos confiam umas nas outras. Aí você vê isso. Juros é alto, alta judicialização. Ninguém confia em ninguém. E a gente vive nisso, né? Ninguém confia em ninguém. Antigamente, no tempo dos nossos avós, era comum ter o fiado. Você ia lá na loja e tinha um fiado. Hoje não existe fiado. Fiado só amanhã, né? E isso, cara, não digo que não exista no seio da população isso. Até existe. Mas o Estado brasileiro trabalhou por anos, são quase 100 anos, incentivando que uma pessoa não confie na outra. Eu dei o exemplo da justiça trabalhista. A justiça trabalhista é construída de modo a permitir o roubo, o saque de uma empresa por parte de uma ação organizada entre funcionário, sindicato e advogado. Quantos casos não são assim? Né? Não, chama uma testemunha, chama um outro funcionário que vai lá mentir pra ajudar o cara. É uma indústria construída pra assaltar a empresa. É isso. Todo mundo sabe, tá? A legislação filha da puta destruiu. Né? Todo mundo fala, acabou a indústria brasileira. São várias razões. Uma delas é a justiça trabalhista. Uma delas, e a CLT também, que é uma porcaria. Então, nós não podemos nos esquecer que tipo de país é construído. Tá? O país dessa Juliana, né, é o país em que ela acha que vale a pena ela instrumentalizar os rancores dela, usando um discurso de ativista, de militante de esquerda, e aí dane-se, né? Não tem consequência, né? Não tem consequência o que ela fala. Isso é muito canalha. Ele nunca mais vai no programa. E pra falar bem a verdade, tá aí o João que não me deixa mentir. Há um tempo ele tá pedindo pra ir no programa, eu tô falando que eu não quero. E há um tempo ele tá me chamando pra ir nas coisas dele, eu tô falando que eu não quero, porque eu também tenho o bode desse cara. Agora que ele nunca mais vai mesmo, entendeu? Então, assim, se você acha que a gente vai tirar você do palco do programa pra receber ele, você tá maluco. De humor muito triste. Você já viu, né, a cena? Sim. É um tipo, nossa, que engraçadão. Quer botar? Assim, só pra vocês ficarem um pouco constrangidos. Vamos lá. Isso tá em velocidade normal? O que é isso? Alguém subiu esse vídeo em velocidade 000 alguma coisa. Enfim, a ideia é essa ali de cordinha. Ele vai, ele agarra ela. Ela brinca de volta. Ele vai, agarra o Gentili. Sobe nela. É um tipo de humor realmente bobo, né, cara? Aí faz um coisa lá com ela. Você vê que ela fica incomodada, vai tocar as coisas, e ele fica ali com... É um humor muito de bobo. É um humor muito de bobo. Realmente um humor muito bobo. É muito triste, porque assim, o cara quer fazer uma coisa meio gloriosa, né, dele... Sei lá, cara. Hein. Marli Clemente falou, quanta bobeira, prefiro dormir nesse horário. Pois é, eu não vejo graça... Eu sou o Batman, olha como eu sou doidão, eu sou o Batman do sexo. Bobo mesmo, bem bobo.